Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa, a Abramark, hoje é uma honra, é um motivo de enorme alegria, porque eu vou entrevistar aquele que seguramente é o maior entrevistador de todo o mercado. A gente estava tentando pensar fazer uma conta aqui, mas seguramente meu querido Raul já entrevistou mais de 1000 profissionais. É uma loucura. Então eu quero dar as boas-vindas a ele, Raul Nogueira Filho, sócio fundador da Contato e publisher do Grandes Nomes da Propaganda. Raul, querido, um privilégio ter você aqui hoje, meu querido amigo. Sou seu fã. Eu, quando eu tô aqui nesse papel de entrevistador, eu me espelho muito em você, porque você é um gênio dessa arte. E aí eu vou pedir para você começar nesse nosso bate-papo gostoso aqui, contando um pouquinho, né? Porque são 47 anos de Contato, 20 anos de Grandes Nomes da Propaganda. Imagino que quase todo mundo conhece o Raul, mas tem uma parcela de mais jovens que talvez não conheçam o Raul. Por favor, conta essa linda história para quem está lá nos assistindo. Meu amigo Fábio, primeiro, muito obrigado aí. Você me encheu de confete. Eu fico muito feliz, mas eu sei que a tua grandeza realmente falou mais, o seu coração falou mais do que realmente eu mereça, né? Mas fico muito feliz de estar aqui com você. Não preciso dizer a admiração que eu tenho particularmente por você, Fábio, e também por Madia. Eu chamo de Madia, mas Francisco Alberto Madia, né? A quem eu chamo de mestre, de professor. Então, se nós somarmos pai e filho, os Madia, nós vamos ter aí qualquer coisa somando 90 anos de marketing. Ou seja, aqueles que têm aberto o caminho, têm ensinado, têm promovido, principalmente através da academia, não é? E isso para a gente é muito bom. Fico orgulhoso eu de estar aqui com você, de poder falar para o teu povo, o teu público, não é? E contar um pouquinho, obviamente, desses 47 anos da Contato Brasil. Não tem segredo nenhum. Eu comecei de antes disso, não é? Passei por outras empresas e até chegar a Contato, uma empresa fundada com amigos, com profissionais do meio, que era o Grupo LC. Nós formatamos uma empresa para dinamizar a área da comercialização dos jornais. Basicamente era isso. Por quê? A LC foi, eu diria, até a maior empresa de comercialização de rádio no Brasil. E quando eu fui chamado, eles tinham uma noção de abrir um departamento jornalístico, digamos assim, de venda do comercial de jornal. E eu observei que seria um desastre muito grande se isso não desse certo, porque havia uma imagem grandiosa de uma empresa poderosa e que, se ela falhasse, então era muito melhor que se falhasse eu sozinho, não é? E aí eu sugeri criar uma nova empresa, e é óbvio que o nome Contato veio na ponta da língua porque é aquele que faz o interface entre todo esse mercado de comercialização de veículos de propaganda, que na época chamava-se representantes. Hoje nós não temos praticamente mais representantes. Aí nasceu a Contato. Portanto, a minha formação, mesmo eu tendo trabalhado com emissoras de rádio, eu adoro o rádio, mas não tenho a linguagem do rádio. A minha formação realmente foi imprensa, venda dos famosos centímetros de coluna. Passei por N jornais, não é, a nível de Brasil, por N empresas, e eu considero, sem falsa modéstia, que fiz um período de comercialização muito bom, não é? Ou a questão da mídia exterior ou do outdoor, eu já vinha de antes, eu já havia trabalhado nesta área antes da Contato. E aí surge mais uma vez a LC, né? Que nós éramos sócios, era o mesmo grupo, é o mesmo corpo. E a LC, dentro do seu contexto, não só do ramo do rádio, ela já tinha uma empresa de outdoor na cidade de São Paulo, a LC Outdoor, não tem segredo nenhum, e que representava algumas empresas de outros mercados. Mas a grandiosidade dela, muito expressiva na cidade de São Paulo, fazia com que ela focasse no comercial São Paulo. E, obviamente, os adendos não eram tão
vibrantes, digamos assim. E, ao invés de devolver para o mercado, se passou essas empresas para o quesito chamado Contato Brasil. Aí eu voltei para o meio outdoor, né? A grande vantagem é que nós tínhamos a experiência da representação, né? Eu tinha a experiência de como tratar os mercados fora de São Paulo, focar com o carinho, o cuidado necessário o mercado fora de São Paulo. E isso, digamos assim, foi como botar fogo em pólvora. Em pouco tempo nós tínhamos a maior rede de representação na área de outdoor Brasil. E criamos muito em cima disso, né? Criamos promoções as mais várias possíveis. Para se ter uma ideia, nós distribuímos coco verde, né? Aí você imagina a operação que é você entrar numa agência onde o departamento de mídia tenha 15, 20 pessoas na época e você deixar na mesa de cada um coco verde, né? Então, são coisas desse tipo que marcaram muito o quesito. Fizemos planos maravilhosos e, com o tempo, a grandiosidade do outdoor foi tão grande que ele praticamente incorporou a empresa. E nós fomos deixando a área do jornal, com muito vagar. E até com muito carinho, eu posso dizer que o último dos grandes jornais no mercado de Salvador, a grande Tribuna da Bahia, meu amigo Walter Pinheiro, não é? Quando eu fui conversar com ele, que eu agradecia muito, mas eu estava não fazendo um bom trabalho para o jornal dele, né? Portanto, estaria abrindo a mão da representação. Ele virou para mim e falou: tudo bem, compreendi você, só que você tem uma obrigação. Você vai me nomear um representante em São Paulo. Gente, olha a responsabilidade que esse homem transferiu para mim. E graças a Deus eu consegui fazer essa transferência para um escritório de um amigo querido, né? E ele deu continuidade. Ou seja, este relacionamento com os veículos a gente sempre teve. Como nós temos hoje, mesmo não sendo mais um representante comercial, não é? A Contato Brasil, e sim uma empresa planejadora de mídia exterior, nós temos relacionamento de 40 e poucos anos. Ou seja, para eu conversar com um profissional X do mercado Y, eu, como diz o outro, posso fazer de portas abertas. Por quê? Porque existe afinidade. Isso é muito importante. Já no corpo do Grandes Nomes da Propaganda começou diferente. Eu entrei no segundo ou terceiro mês, né? Grandes Nomes é uma criação de Sérgio Lerner, um cineasta, acima de tudo, e uma pessoa também grandiosa. E eu fui fazer um quadro de 5 minutos semanalmente sobre outdoor. Então eu ia para as ruas de São Paulo, eu ia para N mercados, falar e mostrar o que estava sendo feito de boas campanhas na área do outdoor. Com o tempo, a evolução houve, a gente foi, digamos, se achegando cada vez mais. E com o tempo o Sérgio foi nos passando responsabilidades. Primeiramente, ele falou: agora vocês vão fazer toda, digamos, o redacional do programa, vocês vão formatar o programa. E nós assumimos isso. Depois nós fomos assumindo fase por fase, até Sérgio abrir e deixar com a gente o Grandes Nomes da Propaganda, né? Então, isso já são qualquer coisa perto de uns 15 anos, 12 anos, 15 anos, que nós assumimos efetivamente o Grandes Nomes da Propaganda e passamos a fazer o que a gente procura trazer a mensagem para o mercado da comunicação, que é um mercado grandioso, né? Nós falamos tanto com agências no departamento de criação, os empresários, como também os senhores da área de mídia, né? Nós falamos com veículos, nós falamos muito com o cliente na área, o famoso marketing do cliente. Por quê? Eles é que, no fundo, pagam a conta.
eles no fundo que sofrem as dores. Então é muito importante que eles tragam para o mercado da comunicação esta visão do marketing de cada um dos seus produtos, de cada um dos seus clientes, né? Então esse é o nosso dia a dia. E com muita alegria tive a oportunidade de ter uma entrevista com você sobre a academia, não é? E também, agora recentemente, com o Francisco Madia, que para a gente é sempre uma alegria e uma honra entrevistá-los. Obrigado. Eu pedi para você falar um pouquinho desse mercado que mudou muito, que hoje a gente fala de out of home, ou de digital out of home, agora é fake out of home, inclusive tem esse novo termo, que eu não simpatizo muito, mas é mídia exterior. São 47 anos. Como é que você tem visto o avanço da tecnologia nesse mercado, Raul? Porque até de alguma forma, hoje a gente olha para ele, tem até um quê de mídia programática aí, né? A forma, acho que inclusive de comercializar, vender, planejar esse mercado mudou bastante. Uhum. Sim, na realidade você fala 47 anos, mas na Contato Brasil, o outdoor, a mídia exterior deve estar em torno de 44, mais ou menos 44 anos, qualquer coisa assim. Mas eu iniciei antes disso, né? Numa outra empresa que trabalhei, e iniciei pelo mercado de Salvador. Aliás, algo muito importante, o mercado de Salvador eu iniciei no trabalho de outdoor e também passei por 3 jornais na minha carreira do mercado de jornal de Salvador, começando com o Jornal da Bahia, depois à tarde e, por último, a Tribuna, como eu comentei. Eu diria o seguinte, o avanço da mídia exterior, ele é algo muito simples, porque o outdoor, ele é muito simples. Ah, não, porque agora ele fala inglês. Ah, porque agora ele fala castelhano. Não, não, ele fala com o povo. Essa é a grande vantagem. 2001, Odisseia no Espaço, né? Aí você passou por uma história, aliás, nem todo mundo assistiu esse filme porque é coisa antiga, mas vale a pena, porque ali o robô passa a comandar a vida das pessoas. Mas o filme termina numa incógnita. Eu não sei se você assistiu e está lembrado disso. Ele termina num monolito. O outdoor é um monolito. Não interessa a cor que você vai pintar, a bandeira, o aplique que você vai colocar. O outdoor é um monolito. Ele é simples, ele é objetivo e ele está onde deveria estar, por onde o público vai passar. Não interessa se está dentro ou fora. Outdoor, fora da porta, né? Ok, que é o nome genérico, esse é o nome atual, esse é o nome verdadeiro do meio. O resto é adendo. O nome do meio é outdoor. Perfeito? Então, ele está onde deve estar. Então, como Odisseia do Espaço, você tinha aquela configuração toda de astronautas, de grande nave, de robô tomando conta da situação, mas você termina no outdoor, você termina no monolito, você termina naquele que fala na medida que você saiba falar também. Outro dia, conversando com um parceiro de criação, e eu comentava sobre a inteligência artificial. Qual é o segredo? Ele falou, o segredo é a pergunta, não é a resposta. É o que você vai perguntar. E o segredo do outdoor está naquilo que você vai expor. Você pode fazer um classificado no outdoor. Lindo. Vai dizer tudo a respeito do teu produto, tudo a respeito do teu cliente e vai dar nada, porque ninguém vai conseguir ler aquela. Não é? Aquele monte de texto, aquele monte de palavras, você tem que ser conciso. Bom, nós temos aí agora o digital, é uma evolução. Você passou antes no movimento dos triedros, dos triface. Perfeito? Então você não tinha só a marca fixa, você tinha 3 marcas que se alternavam. Um passo, porque um local importante, super valorizado,
você comercializava 3 vezes. Hoje você vai comercializar aquele mesmo espaço 10 vezes, 12 vezes. Tem um pessoal absurdo que bota 15, 16, 20 mensagens. Ou seja, gente, é uma perda de tempo. Diminua a quantidade de clientes, valorize o seu cliente e aí você vai ter um resultado muito bom com os famosos LEDs. Sejam nas ruas, sejam dentro do shopping, seja dentro do aeroporto, seja onde for. Você vai ter uma resposta. Por quê? Não esqueça, ele é igual esse microfone, ele está na frente de você. Não é você que vai falar para ele que vai falar para você. Então isso é uma vantagem muito grande. A modernidade te facilita, né? Então nós temos aí, poxa, mas eu programo aqui dentro da minha casa, falo com o painel lá e resolvo o problema. Sim, se ele tiver conexão. Se não tiver conexão, a famosa programática, só é possível para onde haja conexão. Há uns anos atrás tinha uma empresa que falava que vendia programática. Bacana, muito bom. Painel fixo? Na realidade ela vendia porque era moderno, mas ela tinha que entrar em contato com a empresa, ela tinha que falar com a empresa. Então era uma programática que demorava pelo menos 10 minutos para te dar a resposta. Você é um cara avançado na informática. Eu acho que isso não casa com programática, não é? Mas é um passo à frente. E nós temos hoje a qualidade gigantesca. E não esqueça, aonde você tem um bom outdoor, você complementa com outros meios, porque ele vai te trazer o impacto necessário. Há pouco tempo não. A última vez que eu entrevistei um CEO de uma grande loja de varejo, eu comentava com ele aonde que ele estava fazendo a divulgação. E, óbvio, o foco na época, e aí não deixa de ser hoje também, muita mídia digital. Eu tinha entrevistado esse profissional, pelo menos pela 3ª vez, eu acredito, uma vez por ano. Ele é muito competente, sem dúvida, é uma empresa de renome ainda, né? Mas eu dizia para ele, eu não te vejo nas ruas. Se eu não te vejo nas ruas, o povo não está te vendo nas ruas. Você pode usar outros meios. Televisão, todos nós sabemos da qualidade da televisão brasileira e do real impacto que ela traz. Mas, meu amigo, você era uma marca que estava nos morões das porteiras. Eu sou do interior e posso dizer isso. E em um período X você também fez muito outdoor. E você bombou. Hoje, aonde você está? Ainda ontem eu perguntei para 2 profissionais que entrevistei, um Adonis Alonso, outro Afonso Abelhão, e para os 2 eu perguntei sobre a marca e um olhou para o outro e falou, acho que ainda existe. Sinceramente, essa foi a resposta deles. Acho que ainda existe. Existe uma assim, existe outra assado, coisa e tal. Mas sumiu a marca. A pessoa fica, às vezes, pensando em fazer a venda imediata, o que é importante porque essa é a sobrevida. Mas e a marca? E o lastro? Cadê o seu nome? Isso você precisa estar em veículos de massa. O casadinho da televisão com outdoor, o rádio com outdoor, principalmente em cidades de médio e pequeno porte, é fantástico, é maravilhoso. Potencial de vendas, né? Então, me alegra muito quando a gente fala disso, da modernidade. Sim, existe essa modernidade. Hoje você fala em praticamente todos os meios, em todos os veículos que você pegar, você vai ter ali dentro um outdoor ou um indoor que seja, né? Ele pode estar totalmente linkado. Mas e daí? Ele não deixa de ser o monolítico. Ele vem lá de trás. É uma bandeirola na porta do restaurante, né?
aquilo é um outdoor. E lá, o criador famoso, e até uns tempos atrás nós tínhamos como prêmio central de outdoor Toulouse-Lautrec. Pô, cara, era sintético. Pronto. Como diz o outro, é um baita do murro, né, no nosso queixo. Então eu vejo a modernidade algo somatório, e você vê na expressividade do meio, dentre os demais, hoje está em terceira posição de faturamento, e lá os números em torno de 11%, que são os números revelados por aquelas agências que participam, não é, do contexto, mas ele não é real, porque as agências e os clientes e os mercados menores de pequenas e médias cidades não participam desse estudo, e o outdoor local, aí também serve para a rádio local, o jornal local, tem uma expressividade muito grande. Porque você pode ter uma notícia referente ao seu vereador num jornal da capital, mas se sair no jornal local, o reboliço vai ser muito maior. Se sair na emissora local, o reboliço vai ser muito maior. E se sair no outdoor, então, vai ser um escândalo. Mas é isso mesmo que você falou, não retrata, né? A gente está falando de uma pesquisa que tem aí entre filiais e matrizes 350 agências, de um universo superior a 10 mil prestadores de serviço, ou seja, é isso. Ela vai falar com as grandes anunciantes e com as grandes agências, mas... Não, é importante, todos nós sabemos, porque ele nos dá um quadro, ele nos dá uma apresentação do que os grandes mercados estão fazendo, né? Isso reflete, não existe, não podemos esconder que os grandes mercados refletem para o país inteiro, né? Aproveitando essa tua visão, Raul, porque assim... Eu sou de São Paulo, a gente sai de São Paulo, mas não com frequência, mas você não. Você tem uma visão de Brasil com essa ótica de mídia exterior que poucas pessoas têm. E aí eu queria que você traçasse hoje o que é esse panorama, né? Porque a gente fica achando que é isso, que está tudo digitalizado, que o outdoor praticamente não existe mais. Qual é a realidade da mídia exterior quando a gente olha o Brasil inteiro? Essa tua colocação de outdoor não existe mais é cega, com todo respeito a você. Porque é o seguinte, você não tem outdoor em São Paulo. O outdoor expressivo, né? Outdoor expressivo. Nós temos outdoor de pequenos formatos, sim, né? São eficientes? São, mas não tem o mesmo impacto, com todo respeito. O mercado nacional vive e pulsa o outdoor tradicional. Você pode falar a respeito do outdoor papel, mas você tem o outdoor lonado e você tem o outdoor digital hoje. Você tem os pontos, aqueles que são iluminados, né? Os front lights, por exemplo, não deixam de ser outdoor, tudo isso. Você tem essa gama muito grande. Então o Brasil respira outdoor com muita força, né? E você vê que aonde ele é bem estabelecido, ele faz as normas acontecer. Exemplo, o mercado da Bahia. O mercado da Bahia sempre foi um mercado de princípios sólidos, inclusive do poder concedente, que é a prefeitura. Lá você não faz qualquer coisa, né? Não pense que você vai botar um quadro na rua de terceiro nível, instalar, seja o tamanho dele, e isso vai passar desapercebido. Não vai. Você não vai fazer, porque o poder concedente não permite, ele é rígido. E o outdoor, o tradicional outdoor, esse que nós temos, seja de papel ou de lona, o famoso 9x3, ele tem uma presença muito sólida em Salvador, ele é muito arraigado, a ponto de que uma prestadora de serviço multinacional deixou de prestar um serviço no mercado de Salvador, porque provavelmente não era condizente com seus investimentos. Os resultados não eram. Por quê? Porque você tem um grande formato de altíssima qualidade, de altíssimo controle do poder concedente, fulguroso. Ora, por que que uma grande empresa deixaria de prestar um serviço no mercado se ela fala para o mesmo público? Porque os resultados são diferenciados. Nós temos que respeitar a decisão da empresa.
Mas nós não podemos deixar de respeitar a qualidade do produto que é feito no mercado específico como Salvador, né? E você tem hoje um mercado regrado na grande maioria das nossas cidades. E se você quiser falar para a Grande Belém, você vai poder falar através do outdoor. Ah, eu preciso cobrir a Ananindeua. Então você vai cobrir a Ananindeua. Não, mas no período do verão do norte do Brasil, que não é dezembro, e sim junho, julho, agosto, eu quero ir para Mosqueira, eu posso fazer a cobertura através do outdoor. Ou seja, você tem também a flexibilidade. E aí eu tenho que retroceder bem no tempo, porque a Contato lançou um plano vitorioso, né, chamado Plano Verão, e que nós fazíamos a cobertura do trajeto verão de Porto Alegre a Fortaleza. E nós tínhamos um caso muito específico, o litoral de São Paulo. Litoral norte de São Paulo, acima do Guarujá, né, até Ubatuba. Nós tínhamos uma parceria com um profissional que eu admiro, que é o Toninho, Antônio Jimenez, da Bauru Outdoor, cidade de Bauru, parceiraço, profissional altamente competente. E nós montávamos, neste trecho que vai do Guarujá até Ubatuba, entre 40 e 50 tabuletas no período do alto verão, ou seja, de dezembro a fevereiro, cobrindo o alto verão. Então você fazia a instalação, tudo regularizado, e depois a retirada de todo esse material, para atender o público de verão. Então, vê a flexibilidade que você tem para o meio. Ontem eu assistia a região dos Lagos, Rio de Janeiro, né? Na televisão acompanhei. Nós fizemos instalação na região dos Lagos quando ninguém utilizava, não se falava em região dos Lagos. Nós fomos até lá. A ferradurinha, estava lá o quadro. A entrada da cidade, estava lá o quadro. Passava o verão, você retirava. Então, veja essa facilidade. E o mercado é rico. Você pega tanto o mercado do Rio Grande do Sul, que é um mercado rico, né? O mercado de Santa Catarina, você vai para as cidades do interior de Santa Catarina, né? Vamos lá para dentro, para o Chapecó, nós temos cobertura. Então, é algo muito fácil de se trabalhar. Por quê? Digamos que provavelmente nós temos a televisão, hoje, óbvio, digital, mas nós temos como meio de comunicação tradicional, digamos assim, a televisão, que é uma cobertura nacional. A outra cobertura nacional mesmo é o outdoor. Posteriormente são fragmentados. A qualidade da rádio local, como eu me referi, ao jornal local, como eu me referi, porque eles falam para o público daquela pequena cidade, é insubstituível, sim, mas o outdoor está lá. Então, essa facilidade poucos meios têm. Eu diria que a televisão faz isso, né? Mas o outdoor faz isso. E ele é, como sempre foi, impactante. E não esqueça, você tem que imaginar de fazer uma campanha que te traga resultados, é óbvio. Que te dê segurança para isso, é óbvio, né? Então, ele é um meio do mais tradicional, podemos dizer assim, como também do mais atual. E ele não deixa ser o veículo de todos os veículos. Porque televisão, rádio, jornal anunciam no meio. O digital, tão falado, anuncia no meio. Por quê? Porque ele precisa vender seu peixe. E para vender o seu peixe, ele tem que estar onde você, Flávio, onde eu,
e qualquer um dos nossos que estão aí do outro lado da câmera também estão. E isto você vai conseguir nesse meio fabuloso, rico, não é? Impactante e que eu diria importante na comunicação. Falar um pouquinho de grandes nomes agora. A gente brincou aqui, tentou fazer uma estimativa de 1.000 pessoas. Como é que é isso? Como é que é ter essa oportunidade de entrevistar 1.000 pessoas e de ter uma compreensão, uma visão desse mercado que eu considero única? Não, você tem profissionais aí muito mais gabaritados para isso, sem dúvida, né, que tem uma visão muito mais ampla. O que a gente tem, e aí eu posso comentar isso com você, dentre os que falam a respeito da publicidade e propaganda, é aquele que tem mais facilidade de comentar sobre as agências, campanhas, clientes de fora dos grandes centros. Porque normalmente a gente vê falar, está sediado em São Paulo, está sediado no Rio de Janeiro, está sediado... Perfeito. Nós fizemos em 2020, 2021, nós fizemos cobertura de uma campanha de uma agência de Teresina, que surtiu um efeito, deu um retumbante resultado para nós. Eu nunca vi alguém falar sobre a agência de Teresina, desculpe, né? Nós fazemos uma cobertura grande do mercado do Recife e da Bahia, que você tem ali, e Rio Grande do Sul, esses três eu destacaria, que são aqueles três mercados que mais encaminham notícia, mais remetem para a divulgação constantemente. Se você for para os grandes do nosso campo, e tem muito maiores, obviamente, o grandes nomes é desse tamanhozinho, você não vai ter isso. Então nós temos essa flexibilidade, essa facilidade de fazer uma cobertura distante. Bom, hoje nós estamos fazendo as entrevistas no nosso estúdio, no nosso pequeno estúdio, ótimo. Mas como é que eu vou entrevistar um profissional de qualquer área, seja de Curitiba, por exemplo, ou Brasília, ou Manaus? Tem que ser no digital, eu tenho que fazer na telinha, eu tenho que falar através do computador. Mas nós vamos trazer esse profissional para o circuito da comunicação brasileira e não da comunicação exclusivamente paulista, exclusivamente carioca, exclusivamente brasiliense. Não, a nossa perspectiva é essa. Uns 3, 4, 5 anos atrás, numa entrevista que eu participei com outros profissionais, excelentes profissionais, de outras duas empresas muito maiores do que os grandes nomes nessa área da comunicação, e eu falava justamente isso. A nossa flexibilidade é ímpar, porque nós podemos, né? Nós não precisamos ser tão rígidos. Então isso é muito bom. O Brasil é muito grande e a arte brasileira é insuperável, né? E ela não precisa estar no grande centro. A criatividade brasileira está lá no fundo, no recôncavo. E isso para nós é muito bom. Você pega comerciais produzidos, por exemplo, no Recife, e agora nós temos a minha amiga Vanessa Torres, que faz um quadro em Vitória, no Espírito Santo. Ela tem trazido material produzido no Espírito Santo maravilhoso, comerciais maravilhosos, que enriquece o grande e os nomes. Você não ouve falar, com todo respeito, muito de publicidade criada no Espírito Santo, em Vitória. Quando você fala em Vitória, você pensa logo em Garoto, com todo respeito. Aqui não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, mas a gente pensa em Garoto. Sim. Mas não pensa em publicidade. Se você acompanhar os grandes nomes, a cada 15 dias, Vanessa nos apresenta criatividade de Vitória. Isso é ímpar.
Nós falamos que a criatividade do Rio de Janeiro, por exemplo, e isso é tradicional, todos nós sabemos, e as agências de São Paulo assimilaram muitos profissionais do Rio de Janeiro, principalmente na criação, pelo espírito extrovertido do carioca. Poxa, ok, não é novidade. Né? A criatividade, nós vamos subir agora nesse próximo programa, um comercial feito por um amigo nosso aqui de um papel higiênico, que para mim eu não conhecia, desculpe. Mas um comercial leve, suave, bonito e que mexe com a concorrência, como diz o outro lá, o dedo na ferida. Maravilhoso. E simples, criação simples, custo desse tamanhozinho. Então, essa facilidade, o Grandes Nomes, isso a gente trouxe, e de uma certa forma, do Sérgio Lerrer, a quem eu costumo prezar, e não posso esquecer de um recado de eu acho o cara mais importante, com todo o respeito aos demais, na área da comunicação, que se chama Armando Ferrentini. Não tem nome maior na área do jornalismo, não é, do que Armando Ferrentini. E ele dizia justamente isso. Nós temos que servir a criatividade. Nós temos que fazer a divulgação da boa criatividade. Nós temos que falar do positivo, porque do negativo já tem um monte de gente falando. Por que nós vamos ser mais um? Por que nós vamos, como diz o outro, jogar uma pá de cal? Nós temos que ver o melhor. É equivalente às pessoas. Ah, mas esse sujeito, ele é assim. Calma, ele tem esse problema, ele tem esse defeito, mas você olhou essas virtudes? Então vamos olhar as virtudes, vamos esquecer um pouco, se pudermos conversar com ele para que ele melhore essa situação, devemos fazê-lo. Mas vamos para o positivo. Então a gente vê muito isso. O Grandes Nomes, ele é flexível, né? Ele, por ser pequeno, ele pode ser mais ágil, ele pode falar das coisas menores. Falar do Joaquim, Pedro, Paulo, João, que são os grandes criadores dos grandes mercados, todo mundo fala. Nós precisamos realçar a qualidade do trabalho daqueles que estão ou aparecendo, crescendo, chegando ao mercado, mas tem algo de dar, de entregar, de apresentar para o mercado. Eu vejo dessa forma. Eu concordo de número e grau com você, com o que você falou da importância dos veículos levarem luz, trazerem luz para o Brasil como um todo, que é gigantesco, que tem talento, que tem criatividade espalhada por aí tudo. Então, em nome do mercado, eu agradeço esse trabalho, porque ele é primordial. Nós aqui na academia tentamos fazer um pouco disso, mas seguramente você faz isso com muito mais consistência com a gente. A gente vai se espelhar ainda mais em vocês nesse sentido. E eu vou te fazer uma última pergunta. Eu, particularmente, tenho uma pessoa que estava ali no meu cronograma para entrevistar e eu não consegui. E infelizmente, eu vou embora um dia desse mundo com essa lacuna, que foi ser o João de Simone Verraciu, que eu tenho uma enorme saudade, um querido amigo. E eu queria te fazer essa pergunta, né? Se ao longo dessas 1000 entrevistas, se eventualmente faltou alguém que você não conseguiu entrevistar, que você gostaria de ter entrevistado. Ah, não, faltou, sem dúvida. Eu só não vou nominar. Aliás, Toninho Isidoro acabou de assumir a cadeira de João de Simone na Academia Brasileira, né, de Eventos e Turismo. Uma alegria para todos nós, primeiramente porque ambos são nossos amigos e eles eram irmãos, né? Então, a alegria é muito grande. Mas sim, eu vou ser honesto com você. Eu gostaria de ter entrevistado alguns profissionais, sem dúvida, mas dentro desse nosso contexto, de nós precisarmos e considerarmos ser necessário falar dos pequenos e médios, realçar os novos holofotes que estão por aí,
eu acho que nós temos já muita gente falando dos grandes nomes. Nós temos os grandes nomes no nome, mas nós olhamos para o pequeno e médio também. Então, eu diria que eu gostaria de ter entrevistado, mas entre ele e que já está por demais difundido, divulgado, aplaudido, elogiado, merecidamente, eu considero que nós devemos trazer novos para o campo de batalha. Então, gostaria sim, mas não me arrependo de não ter feito. Eu sou honesto com você. Gostaria de ter pego e, obviamente, impraticável, porque o Grandes Nomes é muito mais novo do que as velhas ou os velhos líderes do nosso mercado, né? Eu gostaria de ter entrevistado uma série dos grandes líderes, esses profissionais que formaram as grandes agências brasileiras, que depois foram vendidas, né? Porque eles tinham um jogo de cintura simplesmente maravilhoso, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar pelo menos por umas 2 vezes o Petrônio Corrêa. O Petrônio, ele é aquele gaúcho nato, né? Objetivo, até às vezes seco ou aparentemente ríspido nas suas respostas, mas ele não era um respondedor barato. Ele sabia o que ele estava falando. Eu tive o prazer. Agora, gostaria de ter feito outros neste padrão. E aí eu não estou falando só dos criativos, eu estou falando daqueles que foram os fundadores, os criadores, aqueles que davam nome às agências. Então, não existiam grandes nomes na época, né? Eu os conhecia, obviamente, através do próprio mercado, que eles resplandeciam e eles merecidamente estavam naquela posição por qualidades pessoais. Então, eu diria que sim. Eu gostaria de ter entrevistado muitos, mas muitos deles eu troquei por pessoas menos, com menor realce, com menor relevância, com menor badalação no nosso mercado, que nós temos muito disso, né? Nós temos muito das badalações também, isso todos nós sabemos, porque parte do princípio que se nós não falarmos de nós mesmos, quem é que vai falar? Então a gente tem que respeitar esse posicionamento. Eu diria assim, valeria a pena ter feito, mas não me arrependo, porque fiquei muito feliz de entrevistar o meu amigo da agência de Teresina, no Piauí, porque ninguém mais falou dele. Todos estavam falando de Joaquim Pedro Paulo João, que estavam na iminência do mercado de São Paulo ou Rio de Janeiro, mas ninguém falou do meu amigo lá de Teresina, no Piauí. Eu acho isso importante. Essa é a visão do Grandes Nomes. Essa é a visão, desculpe, desse ignorante que vos fala. Mas eu falo com respeito e falo com transparência. Essa é uma posição que a gente considera necessária. Grandes são os nomes que têm a felicidade e o privilégio de serem entrevistados por Raul Nogueira, meu querido amigo. Queria agradecer enormemente sua presença aqui hoje. É motivo até de emoção minha, porque você é uma referência nesse mercado. O trabalho que você vem fazendo e que você fez ao longo de tanto tempo é brilhante. Então, assim, em nome do mercado, em nome da academia, em nome de todo mundo, Raul, muito obrigado. Me sinto honrado e me sinto engrandecido por tuas palavras. Muito obrigado. Uma alegria muito grande estar com você, Fábio. É isso, queridos amigos. Olha que alegria, olha que privilégio. Tivemos aqui Raul. Semana que vem temos mais uma entrevista incrível para vocês.